lembrando que esse curso e todos os outros estão abertos no CTO, é uma campanha, né, Viva CTO, que é para entrar recursos para manter a casa do Centro de Teatro do Oprimido aberta quando acabar a pandemia. Devido a esses 120 dias, todos os espaços culturais, sedes de grupos, né, teatros, eles estão parados, fechados, só que todo mês pagando água, luz, funcionário, condomínio, ou seja, despesas bastante altas, mas não entra recurso. Então, queria avisar que ainda tem cursos abertos online, né? É uma experiência bem exitosa que o Coringa Berlim está trazendo aqui para o CTO, e aí vocês ainda podem se inscrever. Um outro aviso que eu queria dar é que esse ano as jornadas internacionais de teatro do oprimido e universidade também serão online, né? Também vamos utilizar essas novas tecnologias de dados e informações da comunicação. Só que aí eu estou convidando, né, vocês que atuam em universidades ou em escolas de teatro, se quiserem participar, fazer parceria com o Gesto, será sempre muito bem-vindo. Podem entrar em contato direto comigo, ou pelo WhatsApp, ou pelo meu e-mail, que a gente logo vai marcar uma reunião para conversar com esses clientes. Tem aqui a UFAL, tem a UFSB, tem a UFBA, tem a Faculdade de Artes do Sina de Moraes, tem a UNEB, com a Taína. A gente tem várias já instituições que serão convidadas a serem parceiras nossas lá do Gesto. Esse ano vai acontecer na Unirio, né? Mesmo online, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu estudei, fiz mestrado, doutorado, e trabalhei depois por muito tempo. E a gente vai fazer essa realização junto com o CTO. O CTO sempre foi parceiro do Gesto, mas esse ano ele também vai ser realizador. Então, quem quiser participar e ajudar a esse grande encontro, é só entrar em contato comigo pelo e-mail ou então pelo WhatsApp. E existem também outras formas. Se você não é ligado diretamente a uma instituição que tenha um curso de teatro, um curso de artes, você também pode participar da Agitou, se inscrevendo para participar, colocando suas comunicações, suas pesquisas, participando de mesas, né? A gente está lá no ivem3.com.br/Agitou 2020. No momento, a gente suspendeu as inscrições de comunicação oral, porque, como a gente mudou para o virtual, nós vamos, então, agora na segunda-feira, eu tenho uma reunião com os outros 3 integrantes da organização, da coordenação, e a gente vai definir se vai já pedir a comunicação oral em vídeo, né? Ou se a gente vai fazer de um outro jeitinho. Quem já se inscreveu e já mandou a sua comunicação em texto, nenhum problema também, a gente vai entrar em contato. Eu acho que eram esses 2 maiores avisos. Sim. E antes de passar aí para o grupo que vai falar hoje sobre os neurônios estéticos, eu estava conversando aqui no backstage com o Vinícius, um jovem ator, aluno de teatro de São Paulo, do INDAC. E aí eu perguntei, e aí, você está com a gente já há muito tempo? Entrei aqui na primeira reunião, no primeiro dia da estética do oprimido. E eu fiquei muito feliz mesmo, né, em conversar e conhecê-lo. E aí eu queria falar para ele, para todos e todas aqui, que aqui o que a gente está fazendo? Nós somos um grupo, né, virtual, né, que está estudando livros de Augusto Boal. E a gente começou lá atrás, no dia 23 de março, com este livro aqui, ó. Tá? Esse livro, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas,
é o primeiro livro do Augusto Boal com esse título, né? O Augusto Boal, ele era, né, faleceu, ele era teatrólogo, diretor, pesquisador, ator, tudo que vocês imaginarem, Boal fez em vida, romancista, e foi diretor do grupo Teatro de Arena, de São Paulo, né, até ter sido preso, torturado e exilado. E lá, fora, passando pela América do Sul, depois Europa, Boal acabou desenvolvendo e publicando muitos livros sobre as suas investigações. Nesse livro aqui, que a gente leu março, abril, né, ele vai falar bastante sobre um sistema que ele chama de trágico coercitivo aristotélico, que ele diz que ainda hoje se utiliza, que é o teatro dominado pela elite, o teatro sempre organizado pela classe dominante, que representa um mundo acabado, pronto, e que com algumas, digamos assim, estruturas que você não pode alterar. Esse mundo acabado acabou deixando de fora exatamente a diversidade, as outras etnias, né? Os protagonismos nunca eram das pessoas, principalmente do sul global, sempre um protagonismo branco, masculino, europeu, né? Heteronormativo, que exclui as culturas populares, como diz uma amiga minha, a Júnia, lá de Dourados, professora da Universidade de Grande Dourado. Aí, nesse livro, o Boal, então, vai fazer todo um estudo, um profundo estudo sobre teatro e como é que ele funciona na sociedade, principalmente qual é o efeito que ele provoca no espectador. Então, Boal vai dizer que todo teatro é político. Na verdade, Boal vai afirmar que o teatro é uma arma que, dependendo da mão que a utiliza, você pode dominar ou ser dominado. E ele fecha esse livro propondo, então, a poética do oprimido. E na poética do oprimido ele vai dizer que o que produz teatro, o meio de produção do teatro é o corpo humano. Por isso, a gente tem que pegar de volta esse corpo que está dominado, né, através de instrumentos de comunicação, comunicação de uma ética que é da classe dominante, de valores, de morais, né, que são de um grupo que domina, que está no poder, e nós mesmos, os oprimidos, produzirmos, né, o nosso teatro. Então, Boal vai fazer isso. Ainda em 1973, ele vai desenvolver essa ideia a partir do conceito de oprimido, que tem a pedagogia do oprimido, filosofia do oprimido, a teologia da libertação, ou seja, naquele período, várias pessoas escreveram sobre isto. E o Boal, então, vai falar sobre essa questão do oprimido através do teatro. Pois bem, aí o Boal, então, vai dizer que o meio de produção do teatro é o corpo humano. E ele vai escrever um outro livro, que a gente também estudou aqui, que é o Arco-Íris do Desejo. Esse livro aqui, o Arco-Íris do Desejo, o Boal, então, vai tentar entender o que é esse corpo humano que produz o teatro, como é que ele funciona. E vai falar de várias coisas, como é que esse efeito do espectador acontece e, principalmente, dentro da poética do oprimido, como é que o espectador se transforma no espectator. Para quem conhece o teatro do oprimido, sabe que esta é uma das maiores, digamos assim, referências desse método. É porque a plateia sai, levanta, dispara, entra no lugar do protagonista ou de alguma personagem de lugar de fala dela para refazer, sob a sua perspectiva, aquela história, aquele final, a partir da crise chinesa, que a gente também falou disso no livro anterior. E aí, esse livro, O Arco-Íris do Desejo, né, o Boal vai aprofundar e vai exatamente, aí falo até para você, Vinícius, ele vai falar de como é que funciona o ator,
que dentro dele, da pessoa, do ator, é lá que ele vai buscar personagens para utilizar no teatro. Personagens, basicamente, doentios, apaixonados, né? Que é isso que a gente quer ver no teatro, essa força, essa vontade, a paixão. Só que depois disso, o ator vai e guarda aquela personagem doentia e volta a exercer a sua personalidade. E aí o Boal vai falar que isso também pode ser feito na terapia, já que algumas personalidades nossas, a gente não gosta de alguma coisa, por que não pegar dentro de nós, da pessoa, algumas personagens e juntar as nossas personalidades para sermos pessoas mais sadias? Ele fala isso. E aí a gente veio para o livro que a gente está tratando agora, né? Que é esse Estética do Oprimido. A Estética do Oprimido, para quem não sabe, foi publicada após a morte de Augusto Boal, em 2009. Ele deixou pronto, faleceu, e logo depois a Funarte publicou e entregou para a gente. É muito interessante a estética, porque aí o Boal, que já falou lá no primeiro, que o que produz teatro é o corpo humano. E aí tem vários jogos, exercícios para a gente descobrir, né, como é que está o nosso corpo, se está mecanizado, se não está. Depois ele vem para o arco-íris do desejo e vai nos mostrar como é que funciona esse efeito de teatro na recepção e como é que o ator, a personalidade, a personagem e a pessoa funcionam nesse jogo da vida e do teatro para discutirem a organização social, que é a política. Né? Nós somos seres humanos, seres gregários, e para a gente se organizar, a gente inventou a polis, a política. Só que alguns querem mandar mais do que outros. Essa é a grande confusão que a gente tenta o tempo todo ficar equilibrado. E aí a gente pegou esse livro aqui, A Estética do Oprimido, e começou a ler. Né? Eu acho que hoje é o quinto ou sexto encontro, não lembro exatamente, mas a gente criou uma coisa diferente nesse livro, né, de método. No primeiro, a gente usou vários métodos, cada um apresentava a sua pesquisa, cada um dessa equipe, né, que somos 14, se eu não me engano, apresentava da sua maneira, a gente chamava especialistas, foi bem interessante. Só que, para esse, eu acabei propondo uma ideia diferente, né? Porque toda hora eles ficavam lá propondo desafios nos outros dois livros. E aí, nesse, eu falei, agora sou eu. Já inventaram textos e sentidos, já inventaram um monte de coisa, agora eu vou propor. Então, eu quero que cada um de vocês monte um mini-grupo e traduzam cada trecho, cada capítulo, da forma estética. Já que a gente está falando de estética, vamos brincar disso. Então, devolvam em sentidos, em estética, mas vocês, aqui para o nosso grupão, como é que vocês sentiram cada um desses trechos, cada um desses capítulos. Então, hoje a gente vai dar seguimento e eu quero, então, chamar a pessoa que inventou isso. O cara que lá de Assis, sabendo que ia ter pela Gabriela, que está aqui também, um grupo de estudos físicos lá em Salvador, na Biblioteca de Barris. Aí, quando veio a pandemia, ele falou, pô, galera, vamos fazer isso virtual, que aí eu participo aqui de Assis. E aí ele e o Júlio, também de São Paulo, criaram isso, inventaram isso, eu topei na hora, a gente está aqui. Então, eu quero hoje chamar para falar da famosa teoria dos neurônios estéticos, esse palhaço. Ele que está aqui, palhaço, psicólogo, professor Rafael, também com a Tassi e com a Gabriela. Muito obrigado, Rafael, por ter inventado esse grupo aqui. É contigo. Convido a Tassi, antes da gente começar, para a gente fazer uma brincadeira com vocês aqui.
Antes de iniciarmos, convidamos vocês para uma experiência sensorial. Vocês ouvirão sons e, a partir desse estímulo sonoro, observem quais sensações, quais imagens aparecem em seus pensamentos. A partir disso, pensem em palavras, possíveis títulos para esses sons, sensações que estão ouvindo, vivenciando. Compartilhem conosco aqui no chat do Google Meet e do YouTube essas palavras, esses títulos. Por favor, lembrem de manter os microfones desligados. A imaginação é a memória transformada pelo desejo. Essa brincadeira que fizemos agora foi criada durante a leitura do texto do capítulo da Estética do Oprimido, a famosa teoria dos neurônios estéticos. E tem o título A Descoberta do Som. Talvez, se disséssemos o título previamente, muito possivelmente não teríamos essa diversidade de outros títulos que vocês proporam. Essas possibilidades múltiplas de sensações provocadas pelo estímulo do som. Iríamos por outro caminho, um caminho mais direcionado, nos conectando também com outro estímulo, o da palavra. Se o título fosse dado, outras conexões, outras imagens, outras possibilidades teriam sido vivenciadas por todas e todos vocês. É possível que tenham acessado memórias, que tenham criado cenários desconhecidos, que tenham despertado sensações estranhas. O som gerado pelo ar assoprado por um cano foi captado pelo computador, jogado na rede, saiu por seus fones, entraram em seus ouvidos e neurônios traduziram esses estímulos ao cérebro. Sinapses foram feitas. Redes e circuitos neuronais foram acionados e bum! Isso emociona, isso gera desconforto, isso acessa memórias e por aí vai. Boal nos mostra, neste capítulo,
como esse mecanismo de recepção e tradução do cérebro é político e social. Recebendo os mais diversos estímulos, som, palavra, imagem, que tipo de rede acessamos? Nosso cérebro tem limite ou ele é infinito? Somos que nem máquinas? Precisamos deletar arquivos para caber novos conteúdos, coletar novas experiências? Quem controla? Quem define os caminhos traçados por nossas redes neuronais? As reações químicas do nosso cérebro seguem uma lei natural ou a cultura também interfere nessas reações? Com vocês, a famosa teoria dos neurônios estéticos. Neurônios estéticos do mundo, multiplicai-vos. Boa tarde, gente, a todas e todos. Aqui estamos hoje, no dia 9 de julho, no nosso 8º encontro da estética do oprimido. Estamos nessa equipe aqui, nesse grupo, nesse pequeno grupo, eu, a Gabriela de Gardeni e a Tassiana Carli. Só um tempinho que eu vou projetar aqui o meu PowerPoint. Bom, eu vou ficar responsável por essa primeira parte da apresentação, e logo em seguida vem a Tassi e depois a Gabi. Esse capítulo, ele é dividido nessas 3 partes. Essa primeira, a famosa teoria dos neurônios estéticos, depois metáfora, translação e transsubstituição, e por último, ele vai falar do exemplo grego, só exemplo. Eu vou ficar responsável por essa primeira parte, e depois as meninas vão abordar um pouquinho mais das outras. Para começar a nossa apresentação, começarei falando da primeira parte deste capítulo, na qual Boal vai aproximar parte do que foi discutido até então no texto de alguns elementos das neurociências. E como dá para perceber, neste capítulo, Boal nos mostra, mais uma vez, essa habilidade de se comunicar de modo simples, de deixar uma linguagem inacessível, acessível. Pega uma ciência extremamente rebuscada, hermética, feita para poucos entenderem e a transforma em poesia. Nos lembra, novamente, que complexidade e simplicidade podem caminhar juntos. Ser complexo não precisa ser difícil. No começo do texto, Boal dá um susto na gente. Começa a falar de neurônios, dendritos, neutritos, gliócidos. Calma, respira. Não queima neurônio à toa, foi o que eu pensei. E aos poucos ele vai brincando com a neurociência e nos encorajando a entender seus caminhos para desenvolver a teoria dos neurônios estéticos. Logo no começo, nos alerta. Sentidos são sociais e políticos, e compartem tudo que envolve o pensamento e a ética. Bom, se os sentidos são sociais e políticos, e os neurônios são responsáveis por decodificar, traduzir esses sentidos para o nosso cérebro, logo, nossos neurônios também são sociais e são políticos. Então ele brinca. Neurônio extraviado que se isole, morre. O cérebro é social. Boal se refere aí a uma característica importantíssima dos nossos neurônios. Eles necessitam se conectar, fazer redes, fazer associações, fazer sinapses. Reações químicas que são responsáveis pela circulação de informações que recebemos do mundo externo. Imagens, sons, palavras, prazeres, lembranças, etc. Quanto mais conexões nossos neurônios estabelecerem, quanto mais circuitos eles estiverem conectados, mais teremos neurônios plurifuncionais, com múltiplas funções. Os neurônios não se esgotam, não ficam cheios, não são como máquinas. Quando estimulados, os neurônios estéticos fazem mais e mais conexões, ampliam suas redes. O saber não ocupa espaço. E como estimulamos os neurônios estéticos?
Para exercitar os neurônios estéticos, precisamos fazer algo que Boal já nos alerta desde lá do Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. O fazer artístico, produzir arte, sermos artistas. Muito importante ressaltar, usando as palavras aqui de Boal, que esse nosso novo conceito de arte nada tem a ver com as hierarquias monárquicas piramidais. Todos são o que fazem. A atividade estética é um atributo do ser humano. Estimulando os neurônios estéticos, fazendo arte, a partir desse paradigma ético, estético e político que Boal propõe, estimulamos o pensamento sensível junto do simbólico. Ou seja, os sentidos coexistindo com a razão. O concreto e o abstrato, dialogando e permitindo um olhar atento e crítico para o mundo externo e seus impactos em nossa subjetividade. Em um momento, nessa primeira parte do capítulo, descrevendo características dos neurônios estéticos, Boal coloca que eles são capazes de todas as expansões, como a gente falou até aqui. Só que também ele coloca são capazes de todas as expansões e pena de todo o encolhimento. Me chamou a atenção esse processo de encolhimento ao qual ele se refere. Que processos fazem com que nossas redes neuronais se encolham ao invés de se multiplicar? Que saberes, dentre esses do universo da neurociência, promovem uma ação que reduz nossos circuitos neuronais, nos fazendo criar uma gama limitada e pouco diversificada de circuitos. Para isso, eu vou adentrar de uma forma não muito profunda, mas pontualmente, em um estudo da neurociência que se refere aos neurônios espelho. Na década de 90, também conhecido como a década do cérebro, grandes descobertas da neurociência deram passos importantes para entendermos o cérebro humano. Uma delas foi a descoberta desse neurônio espelho. Antes de falar especificamente sobre esses neurônios, falarei brevemente sobre características dos nossos neurônios no geral. Bom, os neurônios, eles se dividem em 3 categorias de funcionamento. Neurônios sensoriais e os interneurônios. Os neurônios motores, cuja função é transmitir o sinal vindo do sistema nervoso até os órgãos que se movem, como, por exemplo, as fibras musculares. Os neurônios sensoriais são receptores dos estímulos sensoriais do meio ambiente e do próprio organismo. E os interneurônios, que são os conectores, justamente os neurônios que fazem essas redes, esses circuitos, que constituem extensas redes de neurônios. Mais para frente, a gente vai voltar para essa característica dos neurônios. Em 1996, voltando agora já para os neurônios espelho, acidentalmente, numa pesquisa com macacos, o italiano Giacomo Rizzolatti notou que neurônios motores se manifestam não somente quando os macacos realizavam movimento, ou quando acionavam órgãos que se movessem, mas os neurônios também se manifestavam quando eles visualizavam um movimento vindo de outro macaco. Ou seja, alguns neurônios motores de movimento desse macaco espelharam a atividade que ele observava. Aí a gente tem uma característica que até então não se conhecia. Neurônios da nossa parte motora do cérebro, eles foram acionados sem que o movimento acontecesse. A partir disso, e trazendo isso, depois essa pesquisa foi feita com seres humanos, né? E nós também temos esses neurônios espelho. Muitas das pesquisas que estavam relacionadas com a aprendizagem por imitação começaram a se desenvolver a partir disso. Um exemplo de acionamento dos neurônios espelhos é aquela característica que a gente hoje já ouviu muito, de quando uma pessoa boceja, a gente boceja também, né? A gente tem essa função de se espelhar, de espelhar o outro, de imitar. A aprendizagem por imitação desde criança, né, quando a gente é bebê,
essas fotos aqui no lado, elas mostram, né? A gente mostra a língua, o bebê imita. Então, a gente se educa, a gente aprende por imitação. Há, inclusive, uma parte da neurociência que fala que a nossa inteligência, ela só se constituiu do jeito que é porque temos esses neurônios espelho, porque temos essa capacidade de imitar. Bom, a partir daí, passou-se a investigar esses neurônios em outros primatas, nós, os seres humanos. E além de detectar que em nós também funcionam os neurônios espelhos, posteriormente descobriu-se que as áreas humanas em que manifestam os neurônios espelhos também se comunicam com o sistema emocional do cérebro. E o que isso significa? Além de espelharmos os movimentos com atividade cerebral em campos motores, temos a capacidade de espelhar emoções, sem necessariamente senti-las. Espelhamos sentimentos alheios. Isso pode soar como não sendo algo muito inovador. Justamente por isso nada ser mais do que a empatia, né? Um conceito que foi muitas vezes citado aqui nesse grupo de estudo. Lico colocou essa provocação várias vezes, é um conceito que está muito na moda. Nesses dias, inclusive, tem sido um assunto muito comentado, da empatia, né? Um conceito muito comentado, com a questão do Bolsonaro apareceu ter positivado o Covid, né? E aí, assim, como sentir empatia por essa pessoa? Então, mas tem um porém. Calma aí que eu me perdi aqui no texto. Aqui. É uma coisa que a gente já conhece, a empatia, porém, até então, a empatia era mais estudada dentro de outras áreas, antes da descoberta dos neurônios espelhos, como a psicologia, a antropologia, a sociologia e por aí vai. Com essa constatação, inaugura-se uma explicação de base neurofisiológica da empatia, como algo inato ao ser humano. E essa informação é de grande valia para muitos, pois significa que, em certo nível, a empatia pode ser manipulada, que podemos estimular os neurônios, não somente condicionando ações de nível simbólico, mas também no que se refere ao nível sensível. Estamos quase chegando em um ponto crucial para fazermos um paralelo com os neurônios estéticos. Boal reforça neste capítulo, em vários momentos, que os neurônios estéticos, ao serem estimulados pela criação artística, se comunicam com diferentes circuitos neuronais, criando um diálogo entre novos e velhos circuitos, do qual nascerão as ações e decisões do sujeito. Voltando para os neurônios espelho, ações e decisões também circundam os estudos do neurônio espelho. O sistema dos neurônios espelhos dependem, em parte, do nosso sistema motor, como já dito, que é ativado através da compreensão de uma ação observada. Portanto, existe uma conexão direta do sistema nervoso entre a percepção e a ação. Ou melhor, a percepção seria uma simulação interna das nossas ações. Dessa forma, uma das funções do cérebro, na perspectiva dos neurônios de espelho, seria de gerar hipóteses que antecipam as consequências da ação, cuja propriedade fundamental é a decisão, inclusive as decisões de conflitos morais. Para tentar descomplicar um pouco, ser um pouco mais sucinto, um pequeno resumo disso que a gente falou. Resumindo, fomos dotados pelo processo evolutivo de um cérebro com estruturas neuronais com os neurônios espelhos, que nos capacitam a simular mentalmente as ações e sentimentos do outro.
Temos também os neurônios estéticos, que dialogam com as 3 competências dos neurônios, que a gente falou lá atrás, a motora, a sensorial e os interneurônios, que são esses que fazem rede. Esses neurônios estéticos se comunicam com essas 3 competências para estimular que os nossos neurônios espelho não reproduzam, não espelhem a realidade de uma forma alienada. É um dos pontos que Boal fala dos neurônios estéticos. A partir do momento que se conhece essa forma de funcionamento do nosso cérebro, essas descobertas dos neurônios espelhos, intensificam-se mais e mais os interesses e ações buscando o controle de nossas decisões. De forma sutil, quase que imperceptível, capturando e colonizando nossa subjetividade. E isso não é de hoje. O Lico já tinha dado um spoiler lá no começo, mas a gente começou estudando o Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, que não à toa é o livro que Lico falava, leia o livro, porque ele aborda o tema, a base do pensamento de Boal, né? E falando desses neurônios espelhos, mostrando como a empatia é inata ao ser humano e como ela é facilmente manipulável, não tinha como não lembrar do sistema trágico coercitivo de Aristóteles, né? A gente pode até brincar que foi Aristóteles que descobriu, antes de tudo, os neurônios espelho. Ele certamente não descobriu, porque as neurociências nessa época não eram lá muito evoluídas, não tinha essa tecnologia. Só que ele descobriu essa capacidade da gente conseguir manipular a empatia. Bom, capturando e colonizando, isso não é de hoje. Retomando o livro estudado nesse grupo, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, Boal inicia nos contando da tragédia grega e nos apresenta o que chama de sistema trágico-coercitivo aristotélico. Aristóteles já tinha noção do funcionamento desses tais neurônios de espelho. Sabia que apresentando a empatia do herói trágico, sua falha trágica, seu erro moral, o público se envolveria, se identificaria, pois aquilo gerava empatia. E essa empatia tinha um poder enorme, tem um poder enorme. Fazia de forma sensível com que a plateia se reconhecesse naquela falha trágica, como uma possível falha sua, e a partir daí se adaptasse moralmente àquela sociedade aristocrática. Fazia com que essa plateia tomasse decisões morais convenientes à aristocracia. Hoje em dia, as elites, os detentores do poder, os detentores do capital, têm ainda mais recursos do que Aristóteles quando desenvolveu o sistema trágico-coercitivo, que ainda é tão atual. Eles sabem, por exemplo, que os neurônios espelhos nos permitem captar a mente dos outros, não por meio de raciocínio conceitual, mas pela simulação direta, sentindo e não pensando, e assim criam, através de estímulos específicos, circuitos neuronais dentro de nossos cérebros, nos capturam pela lógica do consumo, manipulam nossa empatia e manipulam nosso desejo. Acredito que é exatamente disso que Boal está nos alertando, propondo, por que ele foi tão profundamente nessa ciência rebuscada que é a neurociência, né? Acredito que ele queria nos alertar disso, o como, através do estudo da neurociência, se pode pensar numa manipulação muito severa, numa captura da nossa subjetividade. E para finalizar minha participação nessa primeira parte, eu trago essa frase desse capítulo. Boal, então, nos dá pistas de como nos defender, como nos blindar desses ataques. Somos todos artistas, mas poucos exercem suas capacidades. Há que fazê-lo. Não podemos ser apenas consumidores de obras alheias, porque elas nos trazem seus pensamentos, não os nossos. Suas formas de compreender o mundo, não a nossa. Seus desejos, não os nossos. Elas podem nos enriquecer. Mais ricos seremos produzindo nós também a nossa arte, estabelecendo assim
o diálogo. Eu passo a bola agora para a Tassi, que vai falar mais ainda dos neurônios estéticos, metáfora, os neurônios específicos. E tá com você a bola, Tassi. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Tassi, como o Rafa já trouxe. Eu tive um problema aqui durante o teste, né, para poder reproduzir aqui, apresentar os meus slides. Ele acabou desconfigurando, porque eu uso um programa, e aí eu salvei em outro, desconfigurou. E aí me sugeriram de eu salvar em PDF, mas infelizmente eu também não consegui, porque eu não tenho acesso ao Microsoft aqui, então, enfim, deu uma desconfigurada, não tá tão bonito, mas acho que dá para todo mundo visualizar, assim, ter uma noção do que eu gostaria de compartilhar. Eu vou conseguir mostrar só dessa maneira, tá aparecendo aí para vocês? Tá sim, tá. Se alguém puder falar. Ok, obrigada. Então, só um minutinho, gente. Bom, então, fazendo aí um gancho, né, com que o Rafa trouxe, e até retomando um pouco do que ele trouxe também, eu vou me voltar inicialmente para as diferenças apontadas aí por Boal, né, entre os neurônios estéticos e neurônios especializados, apesar de o Rafa já ter trazido de uma forma tão poética para a gente, né, mas só para a gente se situar um pouquinho. Então, os neurônios estéticos seriam aqueles, né, que disparam e formam redes neuronais em todas as direções cerebrais, ao contrário dos neurônios especializados, né, que são aqueles neurônios com uma única via, como os de função óptica, por exemplo, né, sempre tem uma função destinada à visão, e assim por diante, né, em relação aos outros sentidos também. Sendo assim, nos neurônios estéticos, os sentidos coexistem com a razão, né, como o Rafa trouxe. Então, o concreto coexiste com o abstrato, permitindo, então, novos caminhos, né, novas formas de conhecer, de ver, de sentir, de ouvir, de ressignificar. Para Boal, é quando a matéria adquire consciência de si e o cérebro se torna mente. E, além disso, os neurônios estéticos estimulam o pensamento sensível e simbólico, e a partir dessa relação é que o sujeito pode, então, produzir e compreender metáforas, né? Segundo Boal, sem metáforas não existe pleno entendimento. E aí, puxando, então, para o processo estético como criador de metáforas, né? Segundo Boal, o processo estético, ele desenvolve as nossas capacidades perceptivas e criativas atrofiadas, aumenta nosso poder de metaforizar a realidade, e mais útil se torna se puder criar um produto artístico que possa ser socializado. Então, nesse sentido, para Boal, é importante que a gente não apenas consuma, né, produções artísticas alheias, obras alheias, né, porque elas, como já trouxe o Rafa também, elas já têm seus próprios pensamentos, suas formas de entender o mundo, seus desejos, né, a gente precisa também produzir. Somos todos artistas, ainda que poucos exerçam suas capacidades, né. E aí eu encontrei nesse período, acho que um período nuclear que sintetiza bem a importância do processo estético, né, que Boal traz, que somente com a estética, razão do pensamento sensível, torna-se possível a mais profunda compreensão do mundo, da sociedade e de nós mesmos. Nesse sentido, então, nos voltando um pouco para a metáfora, né, para Boal, ela permite que nós compreendamos a vida social, tanto a de fora quanto a de dentro, à distância, né? E essa distância estética, por sua vez, permite com que a gente veja aquilo que está escondido diante dos nossos olhos, né? Então, permite que a gente crie novas possibilidades, novas significações para as nossas ações, para a nossa existência, para os nossos pensamentos e assim por diante. Sendo assim, então, importa, como já foi dito aqui, né, como tem sido dito desde o estudo do primeiro livro, né, importa que a gente crie condições para que os oprimidos possam desenvolver sua capacidade de simbolizar, de fazer
parábolas e alegorias que permitam ver à distância a realidade que devem modificar. E aí, para ficar um pouco mais elucidativo, eu trouxe algumas produções de artistas próximas e próximos a mim, né, para vocês também conhecerem um pouco dos artistas aqui do interior paulista. Eu também sou de Assis, da cidade do Rafa. E depois eu vou organizar um arquivo para colocar no Google Sala de Aula com as referências das produções, dos artistas e de outras referências que eu vou trazer aqui durante a minha apresentação. Mas, por enquanto, eu vou deixar que a gente trabalhe a nossa recepção estética, a nossa percepção, deixando fluir aí o nosso movimento. Então, eu vou me abster o máximo possível de palavras nesses produtos artísticos que eu trouxe para apresentar. Vou pedir para o Rafa soltar o som, por favor. Só um minutinho. Um minutinho não, um segundinho. Quer Aldon? Não! Quer Doril? Não! É tanto que você quer? Ficar de olho no doutor. Ficar de olho no doutor. 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 Já passei essa minha dor, eu quero ver qual remédio eu vou tomar. Desse jeito minha vida vai parar. O que você quer? Quer Aldon? Não! Quer Doril? Não! Quer Nador? Não! Quer Diazepam? Não! Então o que você quer? Ficar de olho no doutor. Ficar de olho no doutor. De olho no doutor. De olho no doutor. Já passei essa minha dor, eu quero ver qual remédio eu vou tomar. Desse jeito minha vida vai parar. O que você quer? Quer Nador? Não! Quer Diazepam? Não! Quer Tigretol? Não! Quer camisa de força? Não! Então o que você quer? Ficar de olho no doutor. Ficar de olho no doutor. De olho no doutor. Obrigada, Rafa. Bom, gente, e aí a partir disso, então, eu trouxe alguns apontamentos, alguns tensionamentos, algumas reflexões, né, que foram co-criados por mim, em conjunto com outras pessoas de um grupo de estudos sobre branquitudes, que eu faço parte aqui em Assis, aliás, é virtual, né, tem pessoas de vários lugares, o NEB, e trazendo, então, alguns apontamentos, né, algumas reflexões sobre esse tema que opera no nosso cotidiano, né, em todos os seus âmbitos, que é a própria branquitude, né. Então, só para ambientar de maneira panorâmica o que eu quero apontar, eu começo dizendo que a branquitude, grosso modo, né, ela se constitui como um lugar de privilégios materiais, um lugar de privilégios simbólicos e subjetivos,
de um grupo racializado, como aponta Cida Bento, né? No caso, as pessoas brancas. E um lugar que se constitui, e em que se constitui e se mantém uma suposta superioridade e normalidade do branco, né? Principalmente o homem europeu, hétero, cis, e lugar este também construído e mantido a partir da opressão e do aniquilamento de pessoas não brancas, das suas culturas, das suas experiências, dos seus modos de produzir conhecimento, entre outros aspectos. E aí, me voltando um pouquinho sobre os estudos de branquitude crítica, né, que começaram a ganhar uma certa notoriedade aqui no Brasil a partir dos anos 2000, apesar de a gente já ter lá em 1955 Guerreiro Ramos trazendo a patologia social do branco brasileiro, né? Mas, enfim, então, esses estudos de branquitude crítica, diferente daqueles que até então tiveram o não branco como objeto de estudo, passam a voltar o olhar para os fundamentos étnico-raciais por outro prisma, né? Ou seja, se pretende, então, olhar para as posições demarcadas e para as responsabilidades das pessoas brancas, tanto no mecanismo de produção quanto de manutenção do racismo. Nesse sentido, também se passa, então, a considerar os traços subjetivos, a subjetividade, né, de pessoas brancas, calcada numa ideia de superioridade, né, e também se volta para os resultados que isso traz no modo de as pessoas brancas se verem e agirem no mundo. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas brancas, por mais que muitas vezes não se considere assim, também são racializadas e constituídas pelos processos históricos, sociais e culturais. E como uma raça, em meio a tantas, também precisa ser apreendida e responsabilizada em seu modo de funcionamento. E aí, trazendo uma relação com a teoria dos neurônios estéticos, me veio justamente esse paradigma hegemônico da branquitude na produção do conhecimento. Pensando, por exemplo, no ambiente acadêmico, né, que por si só já diz muita coisa, primeiro porque sendo racismo estrutural, ele é reproduzido e mantido por instituições, né, cada qual nas suas instâncias, evidente, né, como aponta, inclusive, Silvio Almeida, no seu livro Racismo Estrutural, e isso não é diferente na academia, né, em que se tem uma esmagadora maioria de reitores, docentes e discentes brancos, pelo menos falando aqui da minha realidade, né, e de outras com que tive contato aí a partir de leituras e diálogos também. E aí, nesse sentido, eu consigo fazer um gancho com o que a Grada Quilomba traz a respeito de uma suposta noção de verdade, de universalidade, de objetividade e de neutralidade no paradigma científico, né? Noção essa utilizada para invalidar a produção e o acesso de pessoas não brancas em muitos espaços. E aí eu trouxe uma citação de um livro dela, que tinha aí do lado certinho a referência, mas depois eu passo para vocês. Então, ela diz lá, quando elas ou eles falam é científico, quando nós falamos é acientífico. Quando elas, eles falam é universal, quando nós falamos é específico. Quando elas, eles falam é objetivo, quando nós falamos é subjetivo. Quando elas, eles falam é neutro, quando nós falamos é pessoal. Quando elas, eles falam é racional, quando nós falamos é emocional. Quando elas, eles falam é imparcial, quando nós falamos é parcial. Quando elas, eles têm fatos, nós temos opiniões. Romper com essa cisão para que comecemos a falar também sobre o corpo em sala de aula, falar sobre como vivemos no corpo. E como falar sobre isso já desafia automaticamente o modo como o poder se dá em espaços institucionalizados, em particular a academia, nesse caso. Bem, ainda que em certos discursos e teorias já se tragam essas perspectivas, né, da indissociabilidade do pensamento sensível e simbólico, na prática e nos afetos ainda se faz insuficiente ou ausente essa perspectiva
e foi por isso que eu a trouxe aqui para a gente pensar e tensionar um pouco a respeito. E, para finalizar, para diluir isso, né, tudo isso de uma maneira metafórica, o Rafa vai apresentar agora uma colagem que eu produzi, mas que eu vou deixar mais uma vez que a gente opere, que a gente sinta a partir da nossa recepção estética, das nossas percepções, incorporando também as emoções e sensações em conjunto com a razão, como propõe Boal. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para a Gabi, que vai dar continuidade aí aos nossos estudos. Oi, gente, estão me vendo? Tudo ok? Uhum, ok. Sim? Só para fazer um teste. E agora estão me vendo? Estão, né? Eu tô nervosa. Fique tranquilo. Gente, eu sou Gabriela de Gardênia, mais conhecida como Gabi de Gardênia ou Gabi Goiabinha. Falo de Salvador, Bahia. Sou estudante de pós-graduação na área de gênero e mulheres e trabalho com mulheres em situação de violência doméstica e teatro das oprimidas. Fiz essa minha apresentação porque eu estou nervosa, né? Só para encher um pouquinho aqui chouriço mesmo. Vamos lá. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou, como eu falei, né, sou a Gabi, e para tecer minhas contribuições, resolvi fazer uma carta ao grupo de estudos virtuais em teatro do oprimido, pois me senti mais confortável em me expressar com a leitura da minha escrita para que minhas ideias não fiquem dispersas. Turmas e ouvintes do YouTube, qual foi a última vez que vocês foram ao teatro? Em algum momento de suas vidas já pensaram que um dia estávamos numa tela de computador e celular assistindo alguma atividade de teatro por impedimento de contato social? A depender da ocasião, digo que isso seria possível sim. Porém, confesso que dos meus pensamentos mais viajados, jamais cogitaria a possibilidade desse afastamento físico com as pessoas seria por conta de um vírus. Pensaria que poderia ser por questões políticas, como regimes autoritários, com a sua censura. E nós, artistas, precisaremos reinventar os palcos. Na verdade, reinventamos, pois, desde que a pandemia começou, revolucionamos o teatro, sem nos darmos conta da proporção de um curso virtual que ele iria ter na vida de cada artista aqui presente. Aqui estamos nós, aprendendo a fazer teatral a nível teórico, indo lá no passado para buscar fontes que nos expliquem o que é a arte de interpretar. Porém, a interpretação da vida não passa de maneira isolada ao contexto político de cada época. Foi isso que no primeiro curso aprendemos com a leitura do livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, de Augusto Boal. Eu, na minha inquietude e insegurança, pedi a fala e perguntei se era necessário mesmo que eu decorasse todas as passagens do livro para que o mundo me desse a validade de artista, pois, confesso, não tenho interesse nenhum nas linhas de Aristóteles, Maquiavel e Shakespeare, por exemplo. E você, ouvinte imaginário que fica na minha cabeça, me diz: horas, como assim uma atriz, através de uma live na internet, vem dizer que não tem interesse em estudar Shakespeare? Falsa, sem talento, não vai para a Globo. Até que, caro ouvinte, ou melhor, como diz o próprio Boal, no livro Arco-Íris do Desejo que estudamos no segundo curso, o que está aqui dentro, que ouvimos, de forma a nos paralisar, é o famoso tiras da cabeça. Mas como assim tiras da cabeça? Pergunta minha mãe e meus amigos que estão assistindo no YouTube. Você, aí do outro lado, né? Eu tenho uma explicação bem sucinta para te dizer. Tiras é um conceito, uma metáfora utilizado por Boal para explicar contextos de opressões que foram colocados em nossas mentes e que nos impedem de avançarmos em qualquer fase de nossas vidas. Quando me referi, por exemplo, que não queria estudar certos nomes filosóficos para compor a minha carreira profissional, não é porque eu os ache ruins ou não ache os necessários, é que minha realidade não é mostrada por esses senhores. Então, para explicar a minha realidade,
eu danço o samba enredo da Mangueira. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marielles Malês, Mangueira. E para falar do meu lugar de fala, que tem todos os seus mitos e seus seres de luz, eu acho sensacional quando o professor Lico Turbi faz um esboço para nós do que é o teatro do oprimido. E eu vivi ao lado dele, de várias pessoas aqui presentes, um dos momentos mais lindos da minha vida profissional, no mês de janeiro. Costumo chamar ele de pai porque aprendo muito com ele e vejo realmente ele como um papo soberano. Assim vou imitar ele, não no sentido ruim do termo, mas como um bom neurônio espelho, como fala Boal, pois eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Trazendo um pouco agora de meme da era da internet, Bela Gil, que ficou conhecida pela sua famosa frase, você pode substituir isso aqui por isso aqui. Então, agora eu apresento a vocês grandes livros que têm me embalado a ser quem eu sou como mulher, artista e pesquisadora. Para explicar os rumos de uma sociedade colonizadora, patriarcal, racista, dividida em categorias sociais, em que as mulheres negras são subjugadas pelas leis dos homens, e que possamos compreender o que é interseccionalidade como uma ferramenta analítica de opressão, termos Carla Cotirene. Sempre quis fazer isso que Lico faz. Acho lindo demais. Sabemos que o teatro, como expressão da vida e das coisas que o cercam o mundo, nunca teve acessível tanto a nível de entretenimento como ferramenta profissional à população negra. Já que eu falo do meu país, especificamente, né, no caso, o Brasil, eu trago para vocês uma metodologia chamada teatro do oprimido, mas embasada teoricamente pela voz do povo marginalizado, pela voz do povo negro. Teatro do oprimido e negritude, a utilização do teatro-fórum na questão racial. Para além disso, quando nos referimos à opressão, não significa dizer que homens ou mulheres brancas não passem situações que os coloquem em espaços subalternos e sem nenhuma condição concreta de ascensão. Com Bárbara Santos, nós aprendemos o que é um lugar social e com esses espaços, como o próprio Teatro do Oprimido, tem ainda que repensar e requalificar a sua atuação para não reproduzir silenciamento. Então, convido a todas e todas a lerem Teatro das Oprimidas, com Bárbara Santos. Mas, Gabriela, o que esse assunto tem a ver com os neurônios estéticos? Por que você está falando isso? Porque Augusto Boal, quando faz a associação aos processos estéticos e áreas cerebrais como estímulos que cercam as nossas vidas, eu senti a necessidade de falar do silenciamento que as mulheres passam e do silenciamento que nós, da população preta, passamos também dentro até do teatro do oprimido. Porque o racismo é um tiro na nossa cabeça que nos impede de acreditar que podemos ir além, e, com isso, nos gera um dano emocional que faz com que nos falte estímulo ao nosso corpo, já que, desde sempre, querem nos dizer quem é artista, pintor, cantor, músico. E, sim, todas essas categorias eu usei no masculino, porque foram assim que nós fomos criados, acreditando que, historicamente, a função social de representar a humanidade era do homem. Basta! Diante de um cenário de opressão que vivenciamos nesse país, ficar em silêncio, às vezes, pode sim ser uma estratégia política de sobrevivência. Mas sempre que der, precisamos, através de nossas cordas vocais, que são os caminhos por quais as palavras passam, ecoar as formas de lutas. Por isso, afirmo a vocês, além de pessoas negras, quilombolas e indígenas, as bi, as gay, as trans e as sapatão, estão tudo no teatro com o objetivo de fazer revolução. E para finalizar, volto à pergunta: quais são os estímulos sensoriais, visuais, físicos, auditivos, por exemplo, que estamos estimulando para a nossa existência? Aqui e agora convido vocês a um estímulo de som que tem um outro caráter para explicar por que a coisa está preta. Saliento que fiz questão de trazer para mostrar que também é importante a gente conhecer outras realidades, não por querer desconsiderar certos nomes, como no caso Chico Buarque. Considero ele, sim, um grande aliado das causas sociais. O caso é, vamos dar voz e vez a quem nunca teve a oportunidade de aparecer. E que bom que o cantor Sapiência nos mostrou o quanto é eficaz falar que a coisa está preta.
Por favor, Rafa, coloca o som. Só um pouquinho. Vocês ouvem minha voz? Sim. Tá. Então vai ouvir os... Pela minha raça, ela tem amor. Dava boca pra falar da minha cor. Seguindo esse certo, eu faço sabor. Dessa vez eu vou bater no tambor. Nunca acho, nunca fala. E a melanina vira bengala. Na cozinha, fugimos da senzala. Querem dizer que gosta com mala. Abre ala, estamos passando. Por isso eu não quero, tô embaçando. Porque eu fiz semana, semana. Carne no peito, vamos se achando. Tudo completa, vamos jogar. Gato não tenta, problema deles não se intrometa. Olha, a coisa tá ficando preta. Essa batida faz um bem, está onde tá. Não para de mexer, dá até calor. Vitamina pra alma, vitamina pra. Todos querem degustar esse bom sabor. Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole. Vamos, corre, 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 a coisa tá preta, preta. Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole. Vamos, corre, 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 a coisa tá preta, bora. No futebol do baile nós ginga, cada vez que estrala o tronco nós vinga. Cada preto se sente zumbi e cada preta se sente ali pinga, 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 pinga. Querendo uma brecha, toma, pica. Misturou, mas a essência fica. Fica mais bravo, adocica. Sangue de escravo, não pulei. Um pouco mais longe, sangue de rei. Na onda do estéreo, história prolongo. Não rola mistério, sou manicão. Comei DJ, verbo, deu grau. Arame, cavalo, pedaço de pau. Que nem capoeira, fechou berimbau. A coisa tá preta, ó, que legal. Essa batida faz um bem, diz da onde tá. Não para de mexer, dá até calor. Vitamina pra alma, vitamina pra. Todos querem degustar esse bom sabor. Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole. Vamos, corre, 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 a coisa tá preta, preta. Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole. Vamos, corre, 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 a coisa tá preta, preta. Se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta, sai dessa garoa que é pra não molhar. Se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta, sai dessa garoa que é pra não molhar. Essa batida faz um bem, diz da onde tá. Não para de mexer, dá até calor. Vitamina pra alma, vitamina pra. Todos querem degustar esse bom sabor. Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole. Vamos, corre, 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 a coisa tá preta, preta. Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole. Vamos, corre, 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 a coisa tá preta, preta. Era só isso, gente. Muito obrigada, viu? Ok. O grupo já encerrou, todo mundo já apresentou, é isso? Já, Lu, tá com você agora Tá aí. certo.
Gente, parabéns, maravilhosa essa apresentação de vocês, tá? Um orgulho. Bom, então é o seguinte, agora a gente vai começar com bate-papo, né? A gente fala bate-papo para ficar uma relação mais informal e não surgir aquela pressão que, ó, precisamos responder a todas as questões. Eu acho que é interessante, o material, ele é sempre disponibilizado nas salas virtuais do Google Classroom. Então, acho que seria bacana sempre vocês acompanharem as leituras para poderem contribuir com comentários, para terem mais respaldo, né, no momento aí da conversa. Bem, eu vou começar primeiro falando aqui, mencionando os inscritos. Quem vai falar agora é o Alexandre Ferreira. Alexandre e todos os inscritos, eu vou pedir, por gentileza, vamos tentar fazer uma conversa mais sucinta. Temos aí um tempo de 3 minutos, né, para que todos possam ser contemplados, tá bom? Na sequência, eu vou colocar algumas observações, comentários que ocorreram aí pelo Meeting e também pelo YouTube, tá bom? Alexandre Ferreira, vai lá. Ligar aqui o microfone. Está aí, Alexandre? Ok. Oi, aqui, boa noite. Obrigado. Gente, meu nome é Alexandre Ferreira, estou falando aqui de Belford Roxo, Baixada Fluminense. Por que eu me inscrevi? Só para contextualizar. Escrevi a primeira fala do Rafa, assim, porque eu li um pouco do texto e já senti a provocação do Boal e tal. Logo quando ele traz lá a questão do neurônio extraviado que se isola e morre, o cérebro é social. Então, a partir dali, eu já me inscrevi. Mas, assim, estava muito tenso, e à medida que vocês iam falando, eu ia aqui como se eu ia falar ou não. Entretanto, foi na fala da Gabi aí, e me senti muito contemplado e falei, nossa, que máximo, Gabi, muito obrigado pela sua fala assim, potente e de falar pela periferia, é isso. Então, eu queria falar o seguinte, está chegando som externo aí, né? Dessa necessidade dos neurônios tecerem as conexões e sinapses, dos neurônios quando são postos em movimento, eu tenho observado em mim que muitas das vezes que eu me isolo, ou por achar que eu não sou capaz, por achar que eu não sou artista, ou por achar que eu não sou poeta, porque eu não me formei em teatro, né? A minha formação é administração de empresas, por exemplo. E aí eu fui formado para produzir coisas, no caso. Então, toda vez que eu não me sinto um artista, ou por morar na Baixada Fluminense, ou seja, por esses motivos todos, que eu me vejo calado, eu me sinto assim, meus neurônios pelos meus neurônios morrendo. E eu tenho percebido até, às vezes, muitas das vezes, que eu tenho... como só perceber a voz que eu estou travando aqui, é como se eu estivesse perdendo a capacidade de me comunicar com as pessoas. E eu noto também que quanto mais eu me comunico com as pessoas, eu começo a falar muito bem. Mas quando eu não consigo me comunicar. Então, isso já representa também a morte dos neurônios. E aqui numa Baixada Fluminense, numa cidade onde a gente não tem teatro, a gente não tem cinema, a gente vê que a população... Eu sou um cara letrado, mas muitas pessoas aqui talvez não sejam e não tenham as oportunidades que tenho. Então, as pessoas aqui na Baixada Fluminense, elas estão fazendo cinema, sim. Mesmo sem ter cinema, a gente está produzindo cinema. Mesmo sem ter teatro, a gente está produzindo arte, sim. Então, eu vim aqui hoje para exatamente falar sobre isso, falar sobre, sim, numa Baixada Fluminense, a gente sem acesso, a gente sem cinema, mesmo a gente sem política pública,
a gente está tentando não deixar que nossos neurônios morram, porque é nessa questão do subir e tudo mais que a gente amplia os nossos neurônios também. Então, a gente está fazendo cinema aqui, a gente está produzindo música, eu produzo música, eu produzo meus poemas, enfim, e outros grupos também no coletivo estão fazendo. Eu só vim falar para vocês aqui hoje também, que nós aqui da Baixada estamos produzindo e não vamos deixar que os nossos neurônios morram, não vamos deixar, não vamos ser mortos, não. Vamos produzir e contar as nossas histórias. E aí é um meio só para provocar mesmo também, trazer essa provocação, trazer a minha voz como homem preto aqui, morador da Baixada Fluminense, e mesmo não sendo formado em teatro, eu acredito que ser formado em teatro, qualquer outra coisa para estar falando aqui. Então, a missão está aí. Ok, muito obrigada, Alexandre, pela participação. Aqui a Fernanda Fratini, ela pede para explicitar a referência da Bell Hooks. Eu vi que a Tassiana mencionou que vai disponibilizar alguns materiais, né, no Google Classroom. Tá? Se você quer fazer algum comentário? Não, mais isso mesmo. Eu vou organizar todas as referências, né? Tanto em relação aos artistas aqui conterrâneos, quanto as outras referências que eu citei aí durante a apresentação. Eu vou organizar e disponibilizo no Google Classroom. Mas, de qualquer forma, o livro, essa citação, né, essa referência que eu fiz é do Ensinando a Transgredir. Tá, legal. Mas, de qualquer forma, eu disponibilizo lá depois. Tá certo. Bem, eu vou passar aqui alguns comentários, né, que surgiram pelo YouTube, tá bom? Não pensem que vocês do YouTube estão sendo esquecidos, tá? Nós estamos aí atentos à participação de vocês, que ela é muito importante. Ó, a Tarsila França, ela fala o seguinte: vocês podem falar algo sobre a nossa capacidade de sonhar ou algo semelhante ao sonho, no sentido de algo que possa existir, quem sabe, sem um certo controle racional. Qual andou por estes caminhos? Esse é um dos comentários. Acho que seria interessante, como ele é muito específico, talvez, seria interessante se alguém quiser contribuir com esse comentário, né, tanto as pessoas todos os participantes do meeting e os integrantes do grupo, o Lico também, tá? Comentários. Josi Lozada. Na Unirio, tem um professor que explica o teatro todo desde a Grécia, mas não sabe dizer nada sobre o teatro de grupos negros. Então, está aí mais uma reflexão para os grupos e participantes poderem contribuir. Valeu, Lu. Eu queria comentar a fala do Alexandre, assim, porque acho que esse texto é para provocar isso mesmo, né? Acho que esse texto não, né? Esse capítulo só não, mas acho que os textos do Boal até então, né? De desconstruir essa ideia dessas hierarquias dentro da arte ou dentro de qualquer outro campo do conhecimento, mas aqui a gente está falando da arte, que você deve ter um título para ser artista, você deve se formar como artista, e não, a arte, ela é o Boal coloca aqui num campo ético, né? É uma escolha ética, essa proposta que ele tá colocando a partir da arte. E isso que você falou dialoga muito com essa questão mesmo dos neurônios estéticos, né? A gente se sentindo incapaz de produzir arte, a gente vai trabalhar menos esses neurônios estéticos, a gente vai cada vez mais limitar as nossas redes, esses circuitos neuronais que ele fala, vai cada vez menos atingir outros campos, desenvolver outros links, outras sinapses. Então, é tudo uma proposta política mesmo, né? De desestimular a gente, de fazer com que a gente não pense com a arte, não faça arte.
enquanto a gente vê a potência que é, a potência política que é o fazer artístico, né? A criação artística. Então, que produzimos, né? Que façamos mais neurônios estéticos se desenvolver por aí. E não deixemos também que essa noia de que você precisa de um título para ser artista. Eu também não tenho título nenhum de artista e entro nessa mesma noia aí de você. Putz, será que eu sou artista? Será que não sou? Né? Será que eu consigo falar sobre minha arte? Será que eu consigo... Enfim, acho que é por aí. Gesto. Ok, mais alguém quer comentar? Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa última reflexão, né? Gente, eu não consigo ligar a câmera porque fica travando o tempo todo aqui para mim, eu acho que para vocês também. Então, eu estou ligando assim de vez em quando para mostrar um pouco aí minha cara, mas enfim, problemas técnicos aqui. Mas essa reflexão, né, a respeito do professor trazer todo o contexto a partir do teatro da Grécia, né? Eu acho que isso é uma realidade comum, assim, em todos os âmbitos, né, em todos os aspectos, não só o teatro. O mundo ocidental, ele tem a Grécia como referência, né, como se nada anterior a ela tivesse sido produzido, né, até mesmo a questão da escrita, né, que se coloca muito a África como de cultura, né, povos que têm a tradição oral, mas aí de onde vem a escrita, né? Como é que isso funciona? As pirâmides, né? Que tem essa teoria de que foram extraterrestres que produziram, que construíram, né? Porque não consegue se conceber a grandeza daquelas obras, né? E aí eu queria trazer como referência um estudioso chamado George Hilton. Ele fala bastante sobre apropriação cultural e ele traz a diversidade, né, dessa temática, traz vários conceitos a respeito. Ele trabalha também com rap e branquitude, então é muito interessante, assim. Eu conheci ele há pouco tempo e acompanhando uma live dele que ele fez esses dias com a revista Afirmativa, né, que tem tido lives sobre branquitude toda segunda-feira, também recomendo, tem sido muito, muito potente. A Joyce como intermediadora, mas enfim, aí assistindo a essa live, né, em que ele participou, ele traz justamente isso, né, essa referência à Grécia, que contando que a Grécia ela foi começar a se originar, começar a surgir 2000 anos depois, né, das outras civilizações já existirem, já estarem se articulando e se consolidando. Enfim, aí eu queria deixar essa contribuição. Ótimo, Tassi, muito boa referência. Depois a gente vai pesquisar e mandar para vocês também, tá bom? Lico, você quer fazer algum comentário? Você que é um pesquisador do teatro negro. Quero, sim, já que foi citado aí. Na sua área, né? Eu queria primeiro parabenizar bastante, né, e o grupo pela apresentação. Inclusive, eu soube que eram mais pessoas e 2 não puderam participar em cima da hora, mas vocês estavam muito bem, fantásticos, adorei. Acho que o que a Tassi traz aí da branquitude, né, crítica, é muito importante para esse capítulo, para esse livro, como o Rafael, deixa eu botar minha cara aqui, senão vão dizer que eu estou imitando a Tassi. Pronto. Então, muito bom, gostei mesmo, bastante. Gabi, minha filha, eu sou teu papi, que barato, que ótimo. Adorei também o vídeo, e você traz essa discussão, né, que a gente utilizava, a ideia da música do Chico Buarque, e você traz esteticamente um contraponto sobre a coisa tá preta, e muito interessante, muito rico, para o nosso processo. Antes de falar sobre o teatro negro, eu queria falar que alguém perguntou sobre o sonho, se o Boal toca nisso ou não. Aí, de novo, olha, leia o livro, e leia este livro, né? O Boal, aqui, no Arco-Íris do Desejo, ele vai dizer
que nós somos uma pessoa, né? O ser humano é uma pessoa. Dentro tem muita coisa que nós só podemos perceber quando a gente aquece essa pessoa. E o teatro pode ser dessa energia para colocar para fora influências, teorias, traumas que entram nesta pessoa e que ela não verbaliza, né? Não é mais verbalizável por algum motivo, está lá dentro, nas profundezas, mas que através da arte, através de lapsos ou do sonho, isto sai. Por que sai? Porque está dentro da gente. Logo, é possível colocar isto para fora. E ele vai colocar de várias maneiras, nesse livro aqui, vários exemplos, mas sim, o Boal, alguém perguntou ou falou sobre isso, trabalha bastante a ideia de que o sonho é, sim, informação que está dentro da gente e que pode ser uma forma de mostrar, né, através do sonho, até mesmo opressões que estão dentro e que a gente precisa tratar, cuidar disso. A gente falou disso lá nesse livro. Se você entrar no Classroom, desculpe, eu não sei se ainda está lá, mas no livro 2 a gente botou material. A questão aqui, ainda antes do teatro negro, a questão que o Boal coloca das verdades, né? O que me chama muito a atenção nesse capítulo é o Boal brincar muito, muito, muito com a ciência, com a verdade, com os gregos, e aí vai utilizar até, né, os gregos, são um exemplo, a questão dos sofistas, onde os sofistas querem destruir as verdades, claro, da elite, né, construídas. Então, Boal, nesse livro, ele deita e rola, ele vai inventar uma ideia, vai discutir a estética tradicional e vai criar, né, neurônios estéticos. Então, essa famosa teoria dos neurônios estéticos quer dizer, não existe teoria nenhuma, mas eu vou criar uma agora e ela vai ficar famosa porque eu quero, eu acho que sim. E o Boal, como bom escritor, bom romancista, ficcionista, então ele escreve uma teoria para explicar o que ele pensa, né? E que, em princípio, não há, pelo menos na medicina, que exista ou não um neurônio específico para isto, para a música, né? Mas o Boal, para mim, ele tem razão. Eu acho que ele cria isto, ele quebra ou cria uma nova verdade, ou quebra verdades antigas, para poder explicar esta necessidade de nós nos defendermos, como o Alexandre colocou muito bem. A gente precisa exercitar esses neurônios, essa musculatura do pensamento, essa musculatura do sentido. Nós estamos confinados. Se a gente não estiver fazendo esse ato político aqui, né, como é que a gente estaria nesses 115 dias, sei lá, de confinamento? Como é que é isso? Então, a gente está aqui exercitando, pensar, discutir, discordar, trazer outras ideias. Então, eu gosto muito dessa famosa teoria dos neurônios estéticos, né, que ele inventa, ele cria, ele joga com isso exatamente para provar que é possível você fazer o que quiser. E aí ele joga naquele subcapítulo dos gregos, né? Vai ali falar de todas as verdades que vão sendo destruídas, e que bom, nós precisamos destruir verdades. E o teatro negro, né? Eu não sei quem é o professor ou a professora, também não é necessário citar aqui o nome, mas é uma questão de formação. Assim como nas outras licenciaturas em teatro, bacharelados em teatro, escolas de teatro, de formação do ator, não há estudos em teatro do oprimido, estudos em teatro de rua, estudos em teatro negro, ou seja, destas modalidades teatrais que não são, digamos assim, da elite, da classe dominante,
que não são, pegando um pouco que se coloca, né, dentro desse padrão da branquitude. Né? E aí, esse professor, ou esta professora, não teve a formação. A Lei 10.639, que pede para incluir a cultura afrodiaspórica e também as culturas indígenas, os povos originários, ela não foi ensinada à época que essa pessoa foi formada. Ainda hoje, aqui, quando a gente abre, eu escuto muitos e muitas aqui falarem que são professores de teatro, que trabalham com teatro, mas nunca tiveram a oportunidade de estudar. Durante a formação, não tiveram a oportunidade de estudar o teatro do oprimido, de conhecer Augusto Boal. E aí, se eu perguntar aqui, e o teatro de rua? E a Miradade? E tantos outros, vocês estudaram? Vocês sabem como funciona a recepção na rua? E teatro negro? Vocês estudaram? Provavelmente não. Para isto, nós temos aqui a organização Tabajara, a solução. A gente criou, né, uma escola de teatro preto em Salvador, Bahia, agora, durante a pandemia, e criamos o curso Estudos em Teatro Negro. Eu depois posso colocar também no Zap. A gente vai abrir inscrição agora para o módulo 2, que vai chamar Cena Preta, onde nós vamos trabalhar 12 espetáculos, se eu não me engano, com os seus fazedores e discutir via internet. E tem muito a ver com o teatro do oprimido, né? Uma vez que o corpo preto ele é totalmente oprimido, e o corpo preto na cena é também uma forma, como disse o Alexandre, de resistência, de denúncia e também de anúncio. Então, esse professor, se ele quiser, ele pode também se inscrever. Nós temos muitos professores e professoras da Escola de Teatro da UFBA, que não são negros, fazendo esse curso conosco. Fizeram todo o primeiro módulo e vão fazer o segundo. E, se você não puder agora, ou ele, a gente, em março do ano que vem, vai lançar a pós-graduação, também na UFBA, de estudos em teatro negro. Eu não sei se eu contribuí, mas era isso do que eu ouvi, Luana, que podia participar aqui. Gesto. Ok, muito obrigada, Lico. Pessoal, alguém tem mais algum comentário? Não? Bom, Lico, vou fazer... Oi. Simone, eu gostaria de falar. Simone, pois não. Pode falar, Oi. Simone. Primeiro, é que eu quero fazer esse curso, Lico, do Teatro Negro. Já estou querendo me inscrever. Eu fiz a pedagogia griot, que também é muito interessante e me ajudou porque eu trabalho na área de educação, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da teoria dos neurônios, do Boal, que eu acho é uma coisa que me instiga muito, assim, a pensar. Desde sempre, quando eu me tornei professora, uma das minhas preocupações é saber como as pessoas aprendem. Tipo assim, qual que é o processo de aprendizagem? Primeiro porque eu acho que muito mais do que a metade do que eu ensino, os alunos, 2 anos depois, esquecem. E não é o meu objetivo que eles esqueçam. O meu objetivo é que aquela aprendizagem seja significativa, né? E eu chego a questionar meus alunos quando eu encontro eles na universidade. O que você lembra das aulas? E tem gente que não lembra de nada, nem do meu nome. Não lembra de nada, assim. Aí, sério, eu dou aulas muito teóricas, porque eu falo de política pública, eu falo de organização da educação do Brasil, de lei, de coisas, assim, super teóricas. Mesmo assim, eu tomei uma decisão de que, se é para ter um processo de aprendizagem, ele precisa ser também vivencial, dentro da sala de aula. E estudei várias teorias da pedagogia e da educação que falam sobre esse processo de aprendizagem. E tem muitas teorias, por exemplo, da construção cognitiva relacionada com o afeto, como o Vygotsky vai defender, né? Não existe aprendizagem cognitiva, ela está totalmente conectada com o afeto, com o simbólico, com aquilo que faz sentido para a criança.
e para o adolescente, para o adulto também. E o que faz sentido para o adulto tem muito a ver com o cotidiano dele, com o trabalho, com aquilo que ele faz. Então, para a gente, o que a gente faz é que é o importante, não só o que a gente pensa. Então, o fazer é muito importante. Tanto que, com os alunos, eu primeiro faço as dinâmicas e depois vou falar da teoria. Porque a gente funciona assim. Até quando o Alexandre estava falando sobre essa coisa assim, de ser artista. É artista quem faz arte. Né, tipo, é quem faz. A gente é o que a gente faz, né? E o Marco vai falar muito sobre isso. A nossa consciência é produzida a partir do momento que a gente coloca a mão na massa. Assim, o que a gente faz produz a nossa consciência, né? E eu acho que o Boal partiu desse pressuposto, assim, de que existem possibilidades cognitivas que só são possíveis no momento em que você descobre uma nova estética que é sua estética, que é a estética daquilo que você vive, daquilo que você faz, daquilo que você acredita, não a estética do Shakespeare, não a estética do europeu lá, o próprio Vygotsky, né, que é europeu e tal. Mas, então, essa estética, descoberta dessa estética, tanto que eu fui atrás de uma pedagogia mais nossa, assim, tipo, mais latino-americana, mais feminina, mais negra, mais ligada às nossas raízes, sabe? Uma aprendizagem que tem a ver com a nossa história e que não tem a ver com teorias feitas fora, né? Fora do que a gente... E aí tem teorias muito legais, por exemplo, que provam que todos os métodos e teorias que vêm de fora e que querem colonizar nossa mente não funcionam. Não funciona, só isso. Tipo, é a mesma coisa que eu disse, assim, a partir de amanhã todo mundo tem que acordar às 7 horas da manhã. Não funciona, entendeu? Tipo, cada um tem que se organizar da sua maneira, fazer aquilo que acredita, que pensa, e que está conectado com o seu cotidiano. Então, não existe um modo de fazer as coisas que é o melhor, como a teoria positivista sempre defendeu, né? O melhor método, a melhor teoria, a melhor forma de aprender. E aí... Nossa, eu penso tanta coisa sobre isso. Por exemplo, as teorias, mais do que revelar o que a realidade é, elas produzem a realidade. Então, a partir do momento que você tem uma teoria do Vygotsky que vai falar que é cognitivo está relacionado com afeto, ele não está revelando uma realidade, ele está falando que isso é importante. E a partir do momento que um professor começa a produzir uma aprendizagem que está ligando o afeto cognitivo, você produz outro sujeito. Mas quando um professor acredita, por exemplo, que a educação tem que ser repetitiva, ele vai produzir um sujeito obediente e repetitivo. Quer dizer, a gente, com as teorias, a gente mais produz a realidade do que descobre a realidade, né? E eu acho que o Boal tem uma proposta de mundo, assim, uma proposta transformadora, uma proposta em que as pessoas possam ser diferentes, ter um lugar diferente no mundo e, apesar das suas diferenças, poder ter uma relação de equidade, né? Uma relação de mais humanidade, de mais equidade entre si. Eu acho que é uma proposta de vida o que ele propõe, né? É um outro neurônio, porque é um outro ser humano. Outros neurônios, né? É isso que eu queria falar. Ótimo, obrigada, Simone. Alguém quer fazer algum comentário sobre a fala da Simone? Não? Eu queria, posso? Pode. Não, muito Pode rápido. sim. Primeiro, Simone, eu concordo com tudo que você falou, só queria completar que o Boal, né, pegando de novo o que o Alexandre comentou no início, vai dizer que se nós não utilizarmos, eles vão morrer. Só que o poder, ou a classe que está no poder, percebe isso. E vai fazer de tudo para adormecer este artista, que aí nos capítulos anteriores foi colocado também isso, esse artista que nós somos desde a barriga, desde o feto, do útero. E aí vão nos retirando isto. Quando eu era bebê, eu gritava. Eu não lembro a última vez que eu gritei.
Quando eu era pequenininho, eu tentava, subia, mexia em lama, dançava, corria, pulava. E eu não lembro a última vez que eu andei na rua pulando, saltitando. Na minha idade também não é tão fácil, mas eu não lembro a última vez. E isto vai parando porque vem alguma coisa que diz não, 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 não pode, ou porque é negro, ou porque é isso, ou porque é homem, não pode, ou porque está mais velho, não pode. E eu só queria completar isso, e a segunda coisa, que também Boal diz que é uma conquista, né? Nós precisamos lutar e conquistar essa possibilidade, né, de continuarmos artistas criativos, né, como somos, e não entender que não podemos. Por isso que eu peguei, só para completar, e também as últimas colocações. Mas é só isso, não estou, ao contrário, não estou discordando, não. Só estou colocando essa coisa também de que morre se não lutar. Ou, vou dizer melhor, é assassinado. Só isso. Rua, gesto. Olha eu no outro grupo. Ok. Cadê aqui meus... Alguém tem mais algum comentário? Lico, estão dizendo aqui que você é o pai da Gabriela, hein? Sim. Tá o pai e tá a filha, é isso? Sim. Com certeza. Bom, vamos lá. Eu acho que tem a Keila Fonseca, ela está perguntando se alguém tem alguma referência de dramaturgias negras que estejam disponibilizadas em PDF. Você sabe, Lico? Sim, eu sei. Tem um portal, né, chamado Melanina Acentuada. Melanina Digital, eu já coloquei. Melanina Digital, que é organizada pelo Aldri Anunciação, é um dramaturgo da Bahia, e ele vem desenvolvendo já há muito tempo isso, tem um festival, inclusive Festival Melanina, e ele reúne textos digitais, né, e coloca e sobe para esse portal. Então, vale a pena procurar lá. Tem muitos textos e também vídeos dos autores e vídeos de espetáculos. Ontem, inclusive, o Sesc em Casa mostrou um espetáculo ao vivo com Antônio Pitanga e Rocco Pitanga, de um texto do Aldri chamado Embarque Imediato, que foi agora, que encenou agora ontem. E eu estou também com outro material dele, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um espetáculo que a gente montou com o texto dele. Primeiro é isso, entra lá no Melanina Digital, você vai ter, com certeza, muito material para você selecionar e escolher. Ou vai lá para o nosso, olha aí o jabá de novo, vai para o Estúdio Teatro Negro, a gente tem lá no Portal Abrace, e lá também a gente está depositando muito material. Gesto. Certo. Bem, mais algum comentário, pessoal? Não? Ok, então acho que podemos encerrar, né? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Vamos dar continuidade na próxima segunda-feira, já não sei mais que dia, que eu perdi a noção do tempo. Alguém sabe? Pois não. Eu queria só agradecer antes, né, publicamente aqui, por fazer parte aí da equipe, pela equipe confiar nesse trampo, e agradecer principalmente a Tassi e a Gabi, que toparam. Acho que todos nós ficamos receosos desde o começo de fazer essa apresentação, inseguros, né? Mas aí a gente foi se ajudando aí, e agradecer muito elas que foram parceiraças, assim, e toparam essa empreitada, famosa teoria dos neurônios estéticos. E um beijão para toda a equipe aí, para todo o grupo, para todo mundo que está assistindo a gente. É isso, Jéssica. Oi, gente, eu também agradeço a todo mundo aqui presente. Foi muito bom, embora o nervosismo, né, se faz presente no corpo da gente. Ocupar e resistir. Beijo.
Queria agradecer também, gente, aproveitando esse finalzinho, mostrando aqui, antes que comece a travar tudo, mas dizer que eu acompanho aqui o grupo desde do primeiro livro, né, eu sempre estou um pouco mais quietinha, mas acompanho e troco muito com o Rafa a esse respeito também, né, a gente participa aqui de um grupo de teatro juntos, né, Companhia Bornal de Bugigangas, aqui de Assis, então a gente sempre tem trocas muito frutíferas e muito interessantes a respeito do grupo. E queria agradecer por esse espaço, ao Rafa, a Gabi também, pela parceria aí, por ter construído esse processo juntos e juntas. E é isso, gente, até segunda-feira. Só é isso? Mais algum comentário? Sim, muito rápido, eu queria lembrar a todo mundo das Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade, 8ª edição, está chegando e coloquei lá no Zap, quem quiser participar como parceiro, são as instituições, e quem quiser participar como comunicação oral, ouvinte, participar de outra forma, entra lá no ivem3.com.br/Agitou 2020. É isso, obrigado também aí, valeu, Luana. Luana, a professora Antônia tinha pedido para falar. Claro, vamos lá. Professora Antônia Pereira, por favor. Ok? Oi, gente, eu gostaria de falar, posso? Pode, claro. Eu queria divulgar que no domingo, Hilton Cobrinha, vai estar com um espetáculo Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, no Sesc, em Casa com Sesc. É maravilhoso, assista, que é lindo. Cobra é um grande ator, com direção de Eunice Sagé, que é uma diretora daqui, bem bacana, assim, de poder. Assistam domingo, às 9h30, no Sesc em Casa. É massa! Só isso, obrigada. Obrigada, Zeca. O Wilton Cobra, a Unisagé, que são parceiros também, né, Lico? Sim, estão com a gente. Do Chato Negro. Antônia Pereira, está aí? Antônia Pereira. Eu acho que travou. Ela entrou em contato com alguém? Ela tinha escrito no chat aqui que ela queria falar. Agora há pouquinho, enquanto... Sim, eu vi a imagem dela. Uai. O que vocês sugerem? A gente espera, bate um papo. Enquanto isso, deixa eu só ver aqui. Eu não sei se foi falado, mas Tarsila França fez um comentário lá no YouTube. Não lembro se você já falou, Luana, mas enfim, a Tarsila França escreveu assim lá no YouTube: já dizia Ayla, todo mundo nasce artista, depois vem a repressão. Eu acho que também é uma frase muito importante para a gente refletir, né? Sim. Lico saiu? Rafa? Eu estou aqui. Bem, gente, a Antônia é da equipe também, está com a gente, e qualquer coisa, ela na próxima, ela comunica. E, infelizmente, a internet no Brasil, durante a pandemia, está mostrando que foi a privatização da comunicação. Super obrigado, então, gente. Valeu, até... Segunda-feira, dia 13. Dia 13 de julho. Vai ser 3ão, certo? Mas 13 é um número, para mim, de sorte. Então, eu tenho um olhar otimista com relação ao número 13. Então, vamos lá, pessoal. Um abraço, muito obrigada pela participação de todos. E até a próxima. Com muita saúde. Gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo aí que participou hoje. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima.
Até. Tchau, Cássia. Tchau. Tchau, tchau, gente. Sou Lico. Tchau, Adriana. Lico, depois eu gostaria que você dissesse novamente o nome do seu livro e onde a gente encontra, tá bom? Tá, eu vou colocar lá no chat lá. Ah, eu que te chamei no zap. Ok. Valeu. Se puder, depois tu me responde. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço, gente. Valeu. Até segunda. Obrigado, Tchau, professor. Eduardo. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Valeu, tchau. Tchau, Rafael. Tchau, tchau, Lico. Valeu. Valeu. Vinícius, abraço. Adriana. Tchau. Quem mais que está aqui? Ainda temos 26 pessoas saindo. Valeu, Kessia. Até a próxima. Yaslane,